14 de abril. O paraíso é, ao mesmo tempo, o presente e o futuro. Ao caminhar por essa estrada da vida, segurando minha mão, você já está em contato com a essência do paraíso, a proximidade de mim. Você também pode encontrar vários sinais do paraíso ao longo da sua jornada, porque a Terra está radiantemente cheia da minha presença. A luz do sol desperta seu coração, lembrando cuidadosamente da minha luz. Aves e flores, árvores e céus evocam louvores ao meu santo nome. Mantenha seus olhos e ouvidos totalmente abertos enquanto caminha ao meu lado. Ao fim da sua estrada está a entrada do paraíso. Somente eu sei quando você chegará a esse destino, mas estou preparando-o a cada passo do caminho. A certeza da morada celestial lhe traz paz e alegria, que vão ajudá-lo ao longo da jornada. Você sabe que voltará ao seu lar no momento perfeito, nem antes da hora, nem tarde demais. Que a esperança do paraíso lhe dê coragem à medida que caminha pela estrada da vida ao meu lado. Luciana, você pode fazer a prece inicial? Sim, boa noite. Querido Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos permite esse momento de aprendizado. Sentimos nesse momento a presença de todos esses seres de luz que nos impulsionam a caminhar, a estudar, a valorizar o Evangelho, a trazê-lo para dentro da nossa casa, das nossas vidas, a assimilarmos cada vez mais com entendimento, com as trocas que fazemos aqui. Só temos que agradecer por essa oportunidade. E oramos por todos aqueles que ainda não conhecem também a palavra de Jesus, que eles possam ser beneficiados pela vibração daqueles que oram, daqueles que buscam, e que um dia eles possam também serem absorvidos por essa força, por essa luz, por esse amor, que só nos quer bem. Obrigada, Pai, gratidão, que tenhamos um bom estudo, conduzidos e inspirados pela Tua luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, muito, muito bom. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? Quem gostaria de ler o Evangelho? Levanta o dedinho. Luciana, muito bem. E Lívia também. Vai, Lu. Ou vai, Lívia? Não sei. Eu vou, então. Capítulo 17, item 7. O dever. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem
está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião de probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece, frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do eterno, que não aceitam um esboço imperfeito. O que quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Eu gosto muito dessas passagens que falam sobre as instruções dos espíritos, né? Como se eles viessem bater um papo assim com a gente, mostrar para a gente o caminho, né? De uma forma mais simples de absorver. Bom, o dever, quando eu falo a palavra dever, me vem na cabeça, não sei na de vocês, o comprometimento, né? É uma forma da gente se comprometer. E a gente, quando se compromete, cada um tem as suas razões, mas nesse caso, é se comprometer a servir, né? A servir, a ser um canal aqui nesse mundo, nesse planeta, entender de fato o porquê de estar aqui, a missão de estar aqui. Então, é muito importante para você estabelecer um dever na sua vida, entender esse dever, é você ter noção, é você ter uma consciência já pré-estabelecida, elevada, uma busca incessante por evolução, por melhoria. O dever por dever não existe. O dever ele parte de um processo de se melhorar. E não é você se melhorar para si mesmo, de forma egoísta. Ah, eu vou me melhorar, eu vou estudar porque eu não quero ir para o umbral. Não, não é isso. É um dever que você estabelece, se compromete para ajudar num todo, né? Para você servir a esse Criador, a essa inteligência suprema. Eu vejo dessa maneira. Quando ele fala que o dever do coração fielmente observado eleva o homem. Eu entendo dessa maneira. Quando você entende dentro do seu coração, com todas as forças,
que você está disposto, porque precisa de uma disposição, né? Precisa, como a gente fala aqui, de um esforço diário, porque é muito difícil você se manter dentro de uma conduta moral, porque fala de moral nesse mundo tão cheio de, de vícios, de coisas que te desvirtuam, né? Então, você praticar isso precisa ser realmente diariamente, precisa ser de forma consciente. Uma coisa que ajuda muito a gente a praticar o dever, eu vejo assim, é a meditação, porque ela te traz pro presente. Se a gente for parar para pensar, as 24 horas do nosso dia, acho que a gente não passa nem 30 minutos dessas 24 horas com esse sentido de presença total, assim, como a meditação traz, de você sentir o peso do seu corpo ali, de você sentir que você está respirando, de você sentir que os seus órgãos estão trabalhando. A meditação, ela faz isso. Então, é uma prática que te leva para esse dever, que te coloca consciente. Então, a gente tem que exercitar cada vez mais coisas no nosso dia que nos torne consciente da nossa presença aqui nesse planeta. A gente está muito, cada vez mais com a vida corrida, fica muito difícil praticar esse dever. Então, fica a minha dica, para a gente trabalhar mais de forma meditativa isso, que ajuda muito, com certeza ajuda muito. É isso que eu gostaria de falar. Uau, que aula! Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levanta o dedinho. Luciana já falou tudo. A gente, no texto, assim, pelo que ficou para mim, não precisa de muita inteligência, né? Para poder você fazer o dever, fazer o que é certo. Você precisa evitar fazer o mal, você precisa fazer o bem, você precisa se colocar no lugar do outro. Se você não quer que faça com você, você não tem que fazer também, né? São os princípios básicos do nosso dever moral. Alguém mais gostaria de falar? E te dá um sentido, né, para a vida. Só completar. Quando você se alinha a isso, é difícil, mas não é impossível. Você precisa fazer escolhas para estar dentro disso. E você se alinha, isso te dá uma satisfação, você encontra um sentido para a sua vida, você sai daquela loucura, né, de não saber o que está acontecendo. Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo na nossa própria vida. E isso te leva para um alinhamento, esse dever, né, de cumprir. Pode falar, Lívia. A Lu foi falando, né? Eu pensei muito nessa palavra, né? Dever. E a gente acaba botando um peso, né, em cima dela, né? A gente pensa logo em alguma responsabilidade, né? Alguma coisa que a gente que tem que ser feito, mesmo que a gente não queira, né? Pelo menos essa palavra, assim que a gente lê, né? Pelo menos causa meio que esse impacto, né? Comigo. E a gente não tem que levar por esse caminho, né? Porque o dever, ele é algo bom, né? Foi o que a Lu falou, ele é algo que nos coloca na linha, vamos assim dizer, na linha reta, né? Coloca a gente num bom caminho, né? Principalmente a gente, né? Que ainda tende muito a mais inclinações, né? Porque a gente ainda está em aprendizado, ainda está em evolução. Então, aqui ele fala muito disso, né? Ele fala que o dever é difícil de ser cumprido, né? Por causa de interesses, né? E do coração, ou seja, sentimentos, né? Que estão dentro da gente e às vezes vai contra, né? Esse dever propriamente dito. E a gente tem ainda esse mal muito do eu, né? Então,
a gente até pensa em fazer aquele dever propriamente dito, né? A gente pode até pensar que não, mas ele é o certo e tal, mas não adianta, a gente sempre pensa antes assim, mas o que vai ser melhor para mim, para o meu eu, né? A gente ainda é muito egoísta em relação a isso. E o dever não gira só em torno da gente, né? Então, eu acho que isso que também incomoda muito a gente, né? Essa moralidade que o dever traz, deixando de lado esse egocentrismo nosso, né? E a gente, às vezes, balança um pouco, né? Em cumprir ou não, e, em primeiro lugar, pelo sentimental, né? Que ele fala aqui, né? Do coração, enfim, mas também por causa desse nosso eu, né? Dominador, né? Que a gente é interesseiro, né? A gente quer o melhor para a gente. Eu em primeiro lugar, né? Mais ou menos assim. E a gente faz até no automático, né? Às vezes a gente nem pensa muito, né? Já pega e já faz, né? Como uma autoproteção, um autocuidado, não sei. Então, a gente tem que ter consciência de que, às vezes, o dever não vai ser 100% bom para mim, mas vai ser bom para outras coisas, né? Às vezes não vai me satisfazer 100%, né? Mas vai ser bom para outras coisas, ou bom para mim lá na frente, e eu ainda não estou vendo isso, né? É porque ainda não tenho uma capacidade, né? Então, usar essa palavra, tentar usar, cumprir, né, os deveres de uma forma mais leve, né? Porque logo que a gente pensa cumprir os deveres, parece que já tem um peso, né? Né? Tem que ir lá fazer, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que resolver. A gente tem que tentar levar mais para esse lado da leveza, né? Que são coisas que devem ser feitas, né? Da melhor forma possível. Então, do mesmo jeito que a gente luta tanto pelos direitos, né, em vários âmbitos que eu falo em relação a isso, da vida, a gente também tem que botar em primeiro lugar os deveres, né? A vida não gira em torno só da gente, né? Também tem que cumprir os deveres aí, entendeu? Eu acho que trocar a palavra, botar servir, né? Servir acaba deixando mais leve, em vez de dever. É a mesma coisa, servir. Quando você se propõe a servir, você encontra leveza no caminho mesmo, com certeza. Posso falar? Tem alguém que quer falar? Então, é interessante que eu vi dessa maneira, mas também enxerguei de outra, esse capítulo aqui. Eu enxerguei essa instrução dos espíritos, né? Que os espíritos tiraram um pedaço só para falar do dever. Então, não foi por acaso. Foi para chamar a atenção que o dever para nós é simples obrigação. Por exemplo, né? Por exemplo, a caridade. A caridade, as pessoas que praticam a caridade são as pessoas que se interessam pela espiritualidade, que de alguma forma, né, estão ligadas a alguma religião. Não estou dizendo todas, eu estou só generalizando, né? Porque tem gente que não tem religião e são caridosas. Eu estou assim, de uma forma geral, né? Quem pratica a caridade, quem faz a caridade, né, seja ela moral ou material, né, são as pessoas que estão envolvidas com alguma religião ou com a espiritualidade, ou preocupados com esse lado espiritual, porque isso vai exigindo, vai abrindo as consciências para esse exercício, né? E aí vem essa instrução dos espíritos, como a Luciana falou, né, do dever, que ele veio chamar a atenção da gente que isso é simples obrigação. Quando a gente entender que tudo que tiver que ser feito é simples obrigação, é simples. Para a gente aqui que é difícil. Por quê? Porque a gente ainda está em aprendizado. Ele coloca aqui, ó, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Para a gente aqui, é muito difícil de cumprir. Por exemplo,
Vamos dar outro exemplo. Falamos da caridade, né? Vamos supor, a gente está passando na rua e alguém, sei lá, cai, né? E aí você vai lá e levanta a pessoa, ajuda e tal. Aquilo ali que você fez não é, eu hoje pratiquei, não, aquilo ali é a sua obrigação. Ponto. E sai. Quando fica assim, uma resposta medular, né? Uma coisa que você faz já de forma natural, você já está praticando o dever de uma forma natural, sem achar que hoje eu fiz uma caridade, hoje é o dever, simplesmente isso, é puro e simples. Tem alguém ali precisando, gritando socorro, é meu dever, né? Socorrer. Tem uma pessoa que está sendo espancada, é meu dever, não vou me meter, é meu dever ligar para a polícia e falar que a pessoa está sendo agredida e tal, e tal. Estou dando um exemplo, né? Jogando aqui para o nosso dia a dia, porque a gente tem costume, né? Eu até achei interessante a colocação da Lívia também de suavizar, mas a gente tem costume também de tirar muito o corpo fora pela comodidade. Como o Espiritismo nos dá, né, uma liberdade de pensamento e de, vamos dizer assim, e de comportamento, ela não impõe nada para a gente. O Espiritismo ele desperta em nós aquela vontade de melhorar, né, no ser, e cabe só a você, o seu próprio esforço, aquilo, não cabe a um copo d'água, a uma oração, que você vai ser salvo, a isso, aquilo. Não, é o seu dever. Então, conforme o seu esforço pessoal, né, a sua transformação. Então, deixa a gente muito solto, deixa a gente muito solto, e a gente tem que ter a maturidade, né, de aceitar que dói menos. Não, isso é simples dever. Meus pais ficaram idosos, estão os dois doentes e tal. E aí? Você tem o dever de cuidar. Ponto. É dever. Né? Mas fulano não fez isso. Não importa, é seu dever. Coisa me deu troco errado no ônibus, né? Eu guardei, depois eu devolvi. Ok, é dever. Fez o seu dever, isso é dever. Isso não é caridade, não é educação, é o dever. A gente tem. É simples assim. Eu acho que esse capítulo veio chamar essa atenção, né? Essa atenção para o nosso dever, o dever das coisas, da moral, das coisas corretas, do comportamento correto. O comportamento correto, né, que a gente está traçando para a nossa vida, é simples dever. E quando a gente vai praticando, né, isso vai se tornando uma coisa natural. Né? Então, eu entendi dessa forma, mas também gostei do ponto de vista que a Luciana falou e que a Lívia falou, que suavizou, né, esse dever para a gente. Né? E ainda colocou assim, o dever é o mais belo laurel da razão. Quer dizer, da razão, a gente está chamando a razão, né? Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, né? Porque quando ele começa a praticar, e aquilo ali sai espontaneamente, é porque ele já está na fase do amor, né? Aquilo ali já é igual aprender a dirigir um carro, né? Quem dirige carro sabe que no início a gente presta atenção no retrovisor, olha para passar a marcha e você acha, meu Deus, eu não vou conseguir, é muita informação, passa a marcha, aperta a embreagem, não sei o quê. Quando você vê, você vai treinando, quando você vê, você faz tudo automático, conversa, liga o som, atende uma ligação e você consegue fazer tudo no automático, né? Porque já está amando dirigir, né? Entendeu? Bom, passo a palavra aí, porque senão eu fico verborrágico. Muito legal ver vários pontos de vista no nosso evangelho. Alguém mais gostaria de falar? Silvia Leal. Se eu cair ou congelar, você ignora, porque Tá. minha conexão já caiu 2 vezes aqui. Esse texto, ele fala no começo, né, que o livre-arbítrio. Então, quando a gente fala no dever,
Eu fico pensando como é que a gente sabe qual é o nosso dever se a gente tem o livre-arbítrio. E já foi respondido, né? Eu tenho que olhar para o outro. Então, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Acho que isso tem a ver com a nossa consciência. E assim, eu digo a autoconsciência, a consciência do mundo que a gente vive. Acho que quando a Luciana falou sobre meditação, não é ficar na posição de lótus, não é exatamente isso durante horas, mas é você estar consciente do que você está fazendo durante o seu dia, das pessoas com as quais você convive, da maneira como você trata elas. Se você tem consciência disso, se você olha para o outro, fica mais fácil enxergar que às vezes o outro precisa de alguma coisa e você pode ajudar. Você está na posição de ajudar. Ou a consciência de que você mesmo precisa de ajuda. Então, assim, tem muito a ver com o seu nível de consciência de você nesse planeta e de como você se relaciona com as outras pessoas desse planeta. E aí é fácil entender qual é o dever. Bom, sei lá, né? Acho que é isso. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar? Então, vou chamar a Nani, tá bom? Vem, Nani! É muito legal esses exemplos que foram dados aí. Eu gostei muito da fala da Márcia, em particular, porque ela falou do passo a passo, né? Quando ela falou quando a gente aprende a dirigir, primeiro a gente está tenso, tem que prestar atenção em milhões de coisas, depois vai no automático. E eu acho que é mais ou menos assim. A gente tem que começar pensando nas pequenas coisas. A gente não pode querer, primeiramente, ficar em pé. A gente lembra da criança, né? A criança, primeiro, o que ela faz? Ela rola, né? Ela vai sentar, vai engatinhar, tem todo um processo até ela ficar em pé, andar e correr. E da mesma forma somos nós. A gente tem muitas coisas ainda para reparar. Já sabemos algumas coisas, mas não conseguimos colocar em prática. Então, se a gente começar a se cobrar muito, vai ficar difícil, né? Então, que a gente comece nas pequenas coisas, sem o medo de errar, né? A gente sabe que vai errar muitas vezes, cair e precisa levantar e continuar. Acho que esse é o ponto importante. E quando a Silvia falou que a gente tem que se basear no outro, é muito bacana, porque a nossa base geralmente somos nós, né? Por isso o egoísmo. Então, quando a gente olha o outro está fazendo alguma coisa, isso não é legal, então também não posso fazer, né? Aí a gente já fica mais... É só ser flexível, né? A gente não pode ser tão endurecido. E a mudança de palavra aí fica muito bacana, como a Lívia propôs, né? E a Luciana. Quando você muda, parece que as coisas... Você sabe que você tem uma responsabilidade, mas já não é aquele peso pesado. Vamos começar com 1 quilo antes de começar de pegar os 10, né? A gente vai devagarinho e a gente consegue. Então, pedindo que os bons espíritos nos auxiliem sempre, porque é um caminho longo. Nós já estamos na estrada, né? O primeiro passo, pelo menos, a gente já deu, que é o conhecimento, que a gente consiga praticar. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas, teus rios, teus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem, o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós.
que Nossa Mãe Santíssima e todos os bons espíritos que nos tutelam e cuidam com tanto carinho de nós possam nos auxiliar nessa caminhada. Sabemos que temos a proteção do alto e que eles não falham conosco, que nós não falhemos com ele, conosco e com o próximo. A gente sabe que o caminho é longo a percorrer. Sabemos que temos muitas dificuldades, mas que a gente não se detenha nas dificuldades, que a gente não olhe para trás para ver o que a gente passou, mas para perceber o quanto nós já caminhamos, como nós éramos e como estamos hoje, e olhar sempre para frente, mirando no que queremos nos transformar. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela nossa vida, pelo privilégio de estarmos aqui, saudáveis, orando, agradecendo, louvando, pedindo por cada um que encontra-se em dificuldade, por todos aqueles que precisam do teu amor, que precisam do teu fortalecimento, aqueles corações que encontram-se despedaçados nesse momento. Que o teu amor, a tua força, a tua vitalidade chegue até lá. E assim agradecemos. Agradecemos pela fluidificação das águas, pelo remédio que é colocado nelas e pela nossa transformação, dando um passo de cada vez. Que sejamos sempre contigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto? Vamos sim, amor. Quer tirar foto com a mamãe? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até amanhã.